Eu vendia aí, era duas, três vezes no mês. Hoje não. Hoje, todos os dias, vende. Então, assim, melhorou muito, muito mesmo. Em relação ao lucro, aumentou três vezes mais e aumentou até mais, muito mais do que a gente esperava. Em 5 anos, a gente nunca tinha visto esse crescimento. Então, para mim, foi muito bom. Quem não sabe, essa aqui é uma série de entrevistas que eu gravo com alunos do Método de Gestão 365, alunos que aplicaram o método e tiveram resultados, e resultados relevantes. A gente está com uma empresária aqui muito especial, né? Gilcineia, que tem uma fábrica de roupas, ela vai se apresentar com mais detalhes já já. E o objetivo dessas entrevistas é, primeiro, lhe motivar, lhe inspirar, porque depois de você ouvir Gilcineia, você vai pensar assim, eu também consigo. Muitas vezes um pequeno e médio empresário, ele acha que a vida dele não tem solução, que é só muito trabalho, e pouco lucro, pouco dinheiro no caixa. E ouvindo hoje aqui Gilciné, você vai mudar a sua cabeça. E também você vai aprender o que é que ela fez, né? O que é que ela exatamente fez do método para conseguir os resultados que ela conseguiu. Então, primeira coisa, Gilciné, que eu preciso fazer aqui é agradecer. Nós estamos aqui numa plena quinta-feira de Corpus Christi, feriado, e você está aqui gentilmente cedendo essa entrevista para a gente. Estamos aqui às 8 da noite, né, da quinta-feira. Então, preciso lhe agradecer e já vou passar para você aí a palavra para você se apresentar. Fala um pouco o que é que sua empresa faz, onde é que você está localizada, quantos funcionários você tem. Conta um pouco aí sobre sua empresa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilcineia. Sou proprietária da empresa Unil Confecções. A gente trabalha com confecções de uniformes. Estamos localizados em Betim, né? Mais precisamente no bairro Cruzeiro do Sul. É uma empresa que começou em casa, né? A gente não esperava de ampliar como ampliou. Atualmente estamos com 23 funcionários, graças ao método Gestão 365, que me ajudou muito. E queria dizer também para você, Federaldo, muito obrigada por aparecer na minha vida, porque o seu método me ajudou muito. Que legal, que coisa boa. Só para quem não sabe, né, Gilcineia? Betim é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Legal. E como é que surgiu essa ideia de abrir essa empresa? Isso veio de onde? É porque em 2014, 2013, eu e meu esposo, a gente ficou desempregado, os dois, né? E aí eu já tinha algumas máquinas em casa. E a gente começou a trabalhar com facção de camisa, camisa polo, camisa. Na época era camisa só polo, porque a gente não sabia fazer outra coisa também, não. E aí, e nós começamos a ir para algumas feiras, aquelas feiras religiosas, feira de igreja católica. E essas feiras, elas rodam muita cidade. A gente começou com isso. Só que aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, a gente acabou tendo que voltar a trabalhar novamente. E eu fichei numa empresa de uniformes. Ao fichar nessa empresa de uniformes, quando eu saí, eu já saí com a ideia de que, não, vou montar a minha. Foi onde a gente começou a trabalhar na nossa própria empresa. Que legal. Quantos anos são membro de empresa? De empresa, nós estamos com 5 anos. Legal. Empresa jovem, então, né? Sim, sim. Gilciné, me fale uma coisa, como é que você me conheceu? Você já falou que me conheceu, que foi muito importante para a sua vida, mas como é que você me conheceu e como é que você conheceu o método Gestão 365? Eu te conheci através do YouTube. Eu estava lá fazendo algumas pesquisas e aí eu vi lá uma postagem que estava escrita assim, como fazer sua empresa ter lucro. Aquilo me chamou a atenção, porque já tinha 5 anos de empresa, com 5 anos a gente não sabia o que era lucro, porque assim, era só trabalhar e pagar e pronto. Eu pagava quem devia, voltava, trabalhava no outro mês. É a famosa corrida dos ratos, que o pessoal fala, né? Então era isso, era assim que a gente vivia. E aí, quando eu vi lá, aí dessa postagem que eu vi sua no YouTube, eu fui vendo outros, vi alguns depoimentos de algumas pessoas que já tinham feito o método. Aí vi de uma moça que fez o método, que ela era dona de uma escolinha. E aí eu não lembro o nome, mas eu lembro que ela falou que melhorou o faturamento dela muito, que ela contou uma história muito parecida com a minha.
que até aquele momento eles não tinham um bom faturamento, que eles não sabiam como aumentar aquele faturamento. Porque é o meu caso. Tipo assim, eu sei fazer o serviço, mas com relação ao faturamento, eu não tinha entendimento nenhum. E você, quando entrou no método, quando você decidiu entrar, depois de ter me conhecido ali, ter me seguido, que eu lembro que você participou também da Semana da Empresa Lucrativa, Foi, né? foi, eu Você queria participei. resolver, provavelmente você queria resolver alguns problemas na sua empresa, mas qual era o problema principal, assim, a dor maior que você tinha que lhe fez entrar no método? A dor maior é realmente o lucro. Eu não sabia o que era ter lucro. O meu caixa era zero. Então, assim, quando eu ouvi, sinceramente, quando eu ouvi a palavra como fazer sua empresa ser lucrativa, para mim, brilhou assim como uma estrela, porque eu falei assim, não, tem algo diferente aí. E aí foi onde que eu me interessei em fazer o método. Na época, eu não tinha condições financeiras para pagar, né? Eu passei no cartão, dividi de não sei quantas vezes, mas para vocês eu paguei à vista. Porém, eu dividi. Para mim, eu dividi. Mas eu queria muito fazer o método. E assim, eu não olhei valor. Eu queria estar ali para entender o que é realmente ter uma empresa. Eu já ia fazer essa pergunta para você, mas foi ótimo você ter respondido sobre o valor do investimento, que muitas vezes a pessoa quer fazer, mas ali é um obstáculo, né? E você resolveu. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, que é a seguinte: você acredita que você já amortizou esse investimento com os ganhos que você teve com o método? Eu já amortizei o investimento do treinamento com toda certeza. Aumento nas vendas, aumento no lucro, né? Melhor administração da empresa, melhoria no marketing. Hoje, a minha empresa tem uma cara que não tinha antes. Atualmente, a gente aumentou o número de seguidores, porque melhorou a visão, a nossa visão no Instagram, melhorou a visão no YouTube. No YouTube, não, no Google. Hoje, a gente, se pesquisar lá o Homem Confecções, no Google você vai encontrar. Antes não tinha. E se tivesse, não seria com a cara profissional que está hoje. Então, assim, trouxe uma visão de empresa de verdade para o meu negócio. Você ficou com medo que o método pudesse não servir para o seu segmento especificamente de fábrica de roupas? Pode ser sincero? Claro, a ideia aqui é essa. Você pode falar, eu estou perguntando porque eu sei que essas coisas passam pela cabeça do aluno mesmo. Em momento algum. Porque ao ver a entrevista com outras pessoas, me passou a certeza e confiabilidade de que daria certo. Que legal. E você ficou com medo que fosse algum fake da internet? Porque a internet está cheia de gente prometendo milagre, que vai mudar o mundo. Isso lhe deu medo também? Na verdade, não de que vai mudar o mundo, mas eu fiquei com medo de ser um trote. Quando eu fiz o pagamento, eu fiquei com medo de você sumir lá, né? Não achar mais a imagem e falei, pronto, perdi meu dinheiro. E esse medo eu tive. Esse daí eu tive, porque eu falei, fiz o pagamento. Quando eu fiz o pagamento, eu falei, poxa vida, e agora? Então, assim, esse eu tive. Esse é um dos maiores receios, sabia, né, das pessoas quando se inscrevem? Principalmente para quem não adquiriu nenhum treinamento ainda no Hotmart, porque quem já comprou no Hotmart não tem esse medo mais. Mas quem não comprou, você falou uma coisa interessante, cadê o recibo, né, do pagamento? Não tem nada para comprovar. Falei, agora eu tô lascada, perdi meu dinheiro. Pois é. E é por isso que a gente usa o Hotmart, que é a maior plataforma da América Latina de treinamentos online, uma das maiores do mundo. Eles são muito sólidos, né? Se tivesse tudo instalado na minha casa, aí podia dar mais medo, mas lá não Lá não tem, tem. não tem risco. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas que são perguntas que os empresários gostam muito de ouvir, porque nós vamos falar agora sobre números, faturamento, Sim. lucro, questões dessa natureza. Então, a minha pergunta para você vai ser os ganhos que você teve financeiramente falando depois que você implantou o método. E a primeira pergunta é relacionada ao faturamento, né? Quais foram os ganhos que você teve no seu faturamento depois de aplicar o método? Eu ganho em relação a vendas, porque você sabe que a minha empresa ela faz também a facção, né? E faz a fabricação. Em termos de fabricação, ela aumentou.
muito, porque eu vendia aí, era duas, três vezes no mês. Eu cheguei até a comentar no grupo lá, né? Minhas Eu vendas eram lembro. só passiva. Hoje não. Hoje as vendas passaram a ser ativa. Porque antes era só passiva, só quando o cliente ia até a gente que a gente fazia as vendas. Hoje não. Hoje, para quem vendia uma vez no mês, toda semana a gente está tendo vendas. Há semanas que não chega nem a ser toda semana, chega a ser todos os dias, vende. Então, assim, melhorou muito, muito mesmo. O faturamento em relação às vendas aumentaram 25%. Bom fato, bom aumento, hein? Para mim foi muito bom, porque para quem vendia uma vez ou duas no mês, né, passou a vender-se todo dia. Então, assim, para mim aumentou bastante. Muito bem, Gilson. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o lucro, os lucros, né, da sua empresa. Os lucros aumentaram depois do método? E se aumentaram, aumentaram quanto? Sim, em relação ao lucro, aumentou três vezes mais e aumentou até mais, muito mais do que a gente esperava. Porque três vezes mais em 5 anos, a gente nunca tinha visto esse crescimento. Então, para mim, foi muito bom, foi uma surpresa. A Você não gente não estava esperando de dar o resultado que deu. Jucineia, como é que era a gestão da sua empresa, a administração do seu negócio antes do método? Como é que ficou depois do método? Antes do método, era bagunçado. Era as contas tudo misturada, a gente não sabia o que que era o quê, e não tinha separação de valores. Hoje não. Depois do método, eu entendi que eu preciso separar todas as contas. Eu preciso não gastar do que eu ganho. Eu preciso entender que eu preciso guardar parte do que entra para poder, num possível investimento ou para um possível aperto. No curso fala, né, no método fala isso para a gente, que a gente pode passar por situações difíceis, situações de crise, e nesse momento a gente precisa estar preparado. Só que a gente, quando empresário empregado, para ser mais empresário empregado, porque quando eu iniciei o curso eu estava assim, eu não levantava da máquina, era o tempo todo ali, o tempo todo ali, então assim, eu não tinha visão do meu negócio. E o método me ensinou que eu preciso ter visão do meu negócio, eu não posso ficar só ali fixada como se eu também fosse um empregado ali. Eu preciso ter a visão de dona. E eu não tinha essa visão antes. Hoje eu tenho. E me fale uma coisa, sua vida pessoal melhorou depois do método? Melhorou. Melhorou. Eu estou conseguindo administrar melhor a minha vida pessoal, porque estava bem complicado. Teve um tempo que você me ligou, você falou assim, "Ah, né, você não estava indo nas reuniões. Nós estávamos ficando até 9 horas da noite na empresa, para tentar dar conta de suprir a necessidade de algo que tinha que sair durante o dia. E não saía, porque à noite a gente já estava cansado, já estava todo mundo esgotado, e aí não dava aquele resultado que a gente precisava. Então, assim, a gente conseguiu administrar melhor todas as partes. Você teve algum resultado que você alcançou com o método que você não esperava? Sabe um negócio inesperado? Porque, claro, quando você entrou no método, você tinha uma expectativa de atingir alguns resultados. Você até falou no início, organizar o financeiro e tudo mais. Mas teve alguma coisa assim que você olha para trás e diz: Meu Deus, isso aqui eu não imaginava que eu ia alcançar? Tudo, tudo. Sim, Tito, tudo. Melhor, é assim, é como se estivesse vindo, reajustando assim, do início ao final. Sabe? Tava tudo muito bagunçado. Tava tudo assim muito fora do normal. Você falar de planilha para mim era algo do outro mundo, porque eu não entendia o que que era planilha. Para muitas pessoas que às vezes estão me ouvindo, falam, nossa, mas que ignorância saber o que que é uma planilha, mas eu não sabia. O que que era ir para um computador, criar uma arte para poder ter uma apresentação melhor para o meu cliente, eu não sabia o que que era isso. Eu sabia que existia essa metodologia, mas não sabia desenvolver ela. E isso só veio para a empresa através do método. Quando você falou lá no método, olha, você precisa ter, o que que eu precisava ter em minha empresa, e eu fui no passo a passo do que você foi falando, foi que foi ajustando as coisas e foi me dando uma clareza melhor do meu negócio. Então, assim, se você me falar assim, você teve algo, não, foi tudo. Então, assim, para mim foi um divisor de águas o mesmo. Foi muito importante. Foi, não, é muito importante. Porque eu ainda não terminei, né?
Na verdade, não acaba nunca. A gente vai passar a nossa vida enquanto tiver empresa, está aplicando, tá? O método também, né, Juscelino, ele está sendo aperfeiçoado o tempo todo com aulas novas. Tem um módulo novo que entrou agora, que é um módulo de redução de despesas, muito interessante. Você vai gostar muito quando você assistir ele. Você vai chegar lá em breve. Gilciné, o que é que você achou nesse treinamento mais diferente de todos os outros treinamentos que você fez na sua vida? Aí eu estou me referindo às aulas, o suporte que a gente dá, as mentorias, sei lá. O que que você achou assim que é o nosso maior diferencial? A forma de comunicação, a maneira como a informação é passada para a gente. É passada de uma maneira que a gente consegue entender. Não são palavras difíceis, não tem nada difícil. E o que eu achei de diferencial em vocês é porque vocês não. Com todas as aulas que eu assisti, em nenhuma foi falado assim: olha, vai ser assim, da noite para o dia. Em nenhuma foi. Em todo momento falava: olha, fácil não é, mas me ensinava qual o caminho que eu tinha que seguir para me chegar ao meu objetivo. Quando você entra no treinamento, você passa a fazer parte de uma comunidade junto com outros empresários que têm os mesmos problemas, são problemas comuns que estão lá. Mesmo que os setores são diferentes, mas os problemas são comuns. Qual é o impacto dessa comunidade no seu aprendizado? O impacto é que o que a gente percebe é que nós todos temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E às vezes o que nos atrapalha é a maneira como a gente lidar com cada uma delas. E aí, Legal. através do método, a gente consegue transformar as dificuldades, os problemas, em algo fácil de lidar. Porque com o método, é como se a gente tivesse uma direção mais correta para poder a gente lidar com cada situação. É igual eu te falei, a questão do banco, né, do empréstimo. Quando eu fui fazer, foi lá no método que eu tirei essa ideia. E me deu um resultado assim que eu nunca esperava. Nunca esperava, sinceramente. No dia eu fiquei assim, surpresa. Que legal. Bom, vamos para a última pergunta, que é a seguinte. Você, Gilcineia, sabendo o que você sabe hoje, depois de ter estudado o método, ter aplicado na sua empresa, ter transformado o seu negócio, mesmo sabendo que a gente quer ir muito mais longe, mas você fez uma grande transformação na sua empresa, o que que você diria para outros empresários pequenos e médios? Não perca tempo, vem para cá porque dá resultado. Dá resultado e não vai arrepender, não. Com toda certeza. Que legal. Juciné, ó, eu quero mais uma vez lhe agradecer aí pela sua disponibilidade, e pelo interesse em estar aqui conosco, motivando outras pessoas, né? A gente sabe, vou repetir o que eu falei no início, que se a gente não mudar a nossa cabeça, se o empresário que está lá do outro lado nos ouvindo, ele não acreditar que ele consegue mudar também, não adianta ele estudar a técnica melhor do mundo, porque ele não vai colocar em prática como você fez. Então, você está aqui falando, está mexendo na cabeça de quem está nos ouvindo e dizendo, eu também consigo, desde que eu tenha um método, né? Porque não é milagre, não é força de vontade só, tem que ter estratégia, né, Gilson, né? Tem que ter Isso metodologia. é uma estratégia. O que o método nos oferece é estratégia, mas não é uma estratégia qualquer. É uma estratégia certeira. É uma estratégia que, junto com ela, vem os resultados que cada um de nós está esperando. Maravilha. E agora eu vou deixar você com as palavras finais. Você pensou que eu ia encerrar, né? Eu vou deixar você para fazer o encerramento. Pode fechar aqui com suas palavras finais. O meu fechamento é agradecer a você por esse método, né, que foi criado, que ajuda tantos outros empresários. E que outras pessoas possam ter também a oportunidade de conhecer e fazer o método. E entender que através dele é sim possível mudar a realidade de qualquer empresa. Que bacana, que bacana. Gostei das palavras, mudar a realidade de qualquer empresa. Eu falei que não ia falar mais nada, mas gostei muito dessa sua conclusão. Exatamente a proposta do método é esse, atender, ajudar qualquer tipo de empresa de qualquer setor, sendo pequena e média, né? Sim, Obrigadão, Jucinéia. também te agradeço.